Crie uma epifania sutil. Eu era 100% qualificado para lidar com o caso Shirley. Passara algum tempo nas Filipinas e tinha uma experiência extensa em terrorismo desde os tempos em que atuara na Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo, JTTF, em Nova York. Alguns dias depois da captura, eu e meu parceiro Chuck Regini embarcamos para Manila a fim de dirigir as negociações. Juntamente com Jim Nixon, o mais alto funcionário do FBI em Manila, nós nos reunimos com militares filipinos das mais altas patentes. Eles permitiram que conduzíssemos as negociações e começamos a trabalhar. Um de nós cuidaria da estratégia de comunicação para o FBI e, consequentemente, para o governo dos Estados Unidos. Essa função coube a mim. Com o apoio dos colegas, meu trabalho era elaborar a estratégia, obter sua aprovação e implementá-la. Como resultado do caso Shirley, eu me tornaria o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. Nosso principal adversário era Abu Sabaya, o líder rebelde que negociava pessoalmente o resgate de Shirley. Sabaya era um veterano do movimento rebelde com um passado violento, um matador sociopata terrorista que parecia saído diretamente das telas de cinema. Colecionava estupros, assassinatos e decapitações. Gostava de registrar seus feitos sangrentos em vídeos e enviá-los para a mídia filipina. Sabaya usava óculos escuros, uma bandana, camiseta preta e calças com estampas de camuflagem. Achava que isso fazia dele uma figura mais vistosa. Procure qualquer foto de terroristas do Abu Sayyaf nessa época. Haverá sempre um de óculos escuros. É Sabaya. Ele adorava a mídia. Mantinha à mão os números dos telefones de vários repórteres filipinos. Eles lhe faziam perguntas em tagalo, sua língua nativa. Sabaya respondia em inglês, porque queria que o mundo ouvisse sua voz na CNN. Deveriam fazer um filme sobre mim, dizia aos jornalistas. Aos meus olhos, Sabaya era um homem de negócios de sangue frio com um ego do tamanho do Texas. Um verdadeiro tubarão. Ele sabia que estava jogando com uma mercadoria, e Jeff Sherling era um item de valor. Quanto poderia obter por seu refém? Ele descobriria e eu pretendia que aquela fosse uma surpresa desagradável. Como agente do FBI, meus objetivos eram libertar o refém e levar o criminoso à justiça. Um aspecto crucial de qualquer negociação é descobrir como seu adversário chegou à posição atual. Sabaya lançou o valor de 10 milhões de dólares baseados em um cálculo de negócios. Primeiro, os Estados Unidos estavam oferecendo 5 milhões de dólares por informações que levassem à prisão dos fugitivos remanescentes do atentado ao World Trade Center em 1993. Sabaya raciocinou que, já que os Estados Unidos pagariam 5 milhões para pôr as mãos em alguém de quem não gostavam, dariam muito mais por um cidadão americano. Segundo, uma facção rival do Abu Sayyaf divulgara ter recebido 20 milhões de dólares por 6 prisioneiros da Europa Ocidental. O homem forte da Líbia, Muammar Gaddafi,
fizera o pagamento a título de ajuda para o desenvolvimento. Parte significativa do resgate fora paga em notas falsas, uma oportunidade para Gaddafi constranger governos ocidentais e, ao mesmo tempo, financiar grupos com os quais simpatizava. Tenho certeza de que ele riu desse episódio até o dia de sua morte. De todo modo, havia um preço sobre a mesa. Sabaya fez os cálculos e achou que Shirley valia 10 milhões de dólares. O problema é que Jeff Shirley vinha de uma família de classe operária. Sua mãe podia conseguir 10 mil dólares, talvez. Os Estados Unidos não estavam dispostos a pagar $1 sequer. Porém, autorizaríamos um pagamento desde que isso se convertesse em uma armadilha para capturar Sabaya. Se conseguíssemos atraí-lo para uma situação de barganha com oferta e contra-oferta, tínhamos um sistema que sempre funcionava. Poderíamos levá-lo até onde queríamos, libertar o refém e capturá-lo. Durante meses, Sabaya se recusou a ceder. Ele argumentava que os muçulmanos nas Filipinas haviam sofrido 500 anos de opressão, desde que os missionários espanhóis haviam trazido o catolicismo para o país no século XVI. Citou atrocidades contra seus antepassados islâmicos. O Abu Sayyaf queria estabelecer um Estado Islâmico no sul das Filipinas. Houve violações de direitos de pesca. O que você pode imaginar ele pensou e usou? Sabaya queria 10 milhões de dólares por danos de guerra, não como resgate, mas por danos de guerra. Ele permaneceu firme em sua exigência e recusou-se a entrar no sistema de oferta e contra-oferta que queríamos usar contra ele. E, de vez em quando, soltava notícias de que estava torturando Jeff Shirley. Sabaya negociava diretamente com Benji, um militar filipino. Eles falavam em tagalo. Nós analisávamos transcrições traduzidas para o inglês e as usávamos para aconselhar Benji. Eu circulava dentro e fora de Manila e supervisionava as conversas e a estratégia. Instruí Benji a perguntar o que Shirley tinha a ver com 500 anos de hostilidades entre muçulmanos e filipinos. Ele disse a Sabaya que 10 milhões de dólares não eram uma opção. Independentemente da abordagem que usássemos para ponderar com Sabaya que Shirley não tinha nada a ver com os danos de guerra, esta caía em ouvidos moucos. Nosso primeiro está certo veio quando eu estava negociando com Benji. Ele era um verdadeiro patriota e herói filipino. Liderava a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Filipina e participara de combates armados. Em muitas ocasiões, Benji e seus homens haviam cumprido missões de resgate para salvar reféns e tinham ótimos antecedentes. Seus homens eram temidos e, com razão, eles raramente levavam algemas. Benji queria adotar uma linha dura com Sabaya, falando com ele em termos diretos e firmes. Nós queríamos envolver Sabaya em um diálogo para descobrir o que o motivava a agir daquela maneira. Queríamos estabelecer um entendimento com o adversário. Para Benji, isso era repugnante. Benji nos disse que precisava de uma pausa. Vínhamos trabalhando com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, havia várias semanas.
Ele queria passar um tempo com a família nas montanhas ao norte de Manila. Concordamos desde que pudéssemos acompanhá-lo e passar várias horas de sábado e domingo trabalhando em uma estratégia de negociação. Naquele sábado à noite, nos sentamos na biblioteca da residência de verão do embaixador americano para trabalhar na estratégia. Enquanto eu explicava a Benji o valor de estabelecer uma relação baseada em cooperação, mesmo com um adversário perigoso como Sabaya, era visível a contrariedade em seu rosto. Percebi que precisava negociar com Benji. Você odeia Sabaya, não é? Perguntei, empregando um rótulo. Benji descarregou sua raiva em mim. Óbvio, disse ele. Ele mata e estupra. Uma vez entrou em nossa frequência de rádio quando estávamos atacando sua posição e disse: Esses morteiros são músicas para meus ouvidos. Nesse dia, falando no nosso rádio, ele comemorou dizendo que estava em pé sobre o corpo de um dos meus homens. Essa explosão de Benji foi o equivalente a um está certo. Enquanto ele reconhecia sua raiva, observei-o controlá-la e se acalmar. Até aquele momento, Benji se revelara um negociador muito bom. A partir dali, porém, tornou-se um astro. Desabrochou. Essa negociação entre mim e Benji não foi diferente de outras entre colegas que discordam sobre uma estratégia. Antes de convencê-los do que você está tentando realizar, é preciso dizer algo que os leve a admitir: está certo. O avanço para o está certo geralmente não acontece no início de uma negociação. Quando ocorre, é invisível para o interlocutor. Ele aceita o que você disse. Para esse interlocutor, é uma epifania sutil.